obrigado, Senhor, por estar aqui, Senhor, na tua casa, Pai, louvando, Pai, e bendizendo o teu nome, Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai, na minha família, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelos cuidados, Senhor, que o Senhor tem tido com todos nós, Senhor. Pai querido, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja presente nesse culto, Senhor, e que a sua palavra, Deus, possa vir ao encontro de cada coração que está aqui nessa manhã, Senhor. Se estiver, Deus, alguém com tristeza, com amargura no coração, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar derramando, Pai, o teu bálsamo sobre cada um, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por eu estar aqui, Senhor, por eu ter mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui na tua casa, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar juntos o nome do Senhor, queridos. Vamos exaltar o Pai. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. A figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o
produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, nós confiamos em Ti, produto da Senhor. oliveira Nós nos minta. alegraremos, Todavia me alegrarei, mediante a Tua todavia me palavra. alegrarei, A Tua palavra todavia que me diz, alegrarei. nós vamos nos alegrar, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Cante com todo o seu coração. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar. Vou me entregar
ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia No centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. mais vale um dia No centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. se eu me humilhar Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. mais vale um dia Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós recebemos, ó Deus, de te conhecer, Espírito Santo de Deus, que nos consola, que é a nossa morada, que nós achamos abrigo, refúgio. Senhor, que nós venhamos ser um coração quebrantado na Tua presença, para que o Senhor possa se inclinar e ouvir o nosso clamor. Que nós venhamos nos humilhar, Senhor, perante Ti e reconhecer que nós não somos nada, mas o Senhor, que é um Deus todo-poderoso, mas que se importa conosco. Muito obrigada, Senhor. E essa é a oração e a gratidão, o clamor da Tua igreja. Muito obrigada, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. É muito bom louvar o Senhor, irmãos. E olha que isso aqui é só treinamento, hein? Só treinamento. Imagine chegar juntamente com os anjos, irmãos, o perfeito louvor. Você vê o Santo dos Santos
aquele que reina, e você poder contemplar a face. Será um dia glorioso, amados. Estamos em batalha, estamos em luta, mas chegará esse dia. Amados, eu coloquei no grupo da igreja. Hoje nós temos a visita pela primeira vez, irmãos, de uma princesa. À noite nós temos a presença de um príncipe. Hoje a nossa realeza aqui nós estamos em festa hoje, irmãos. Príncipe à noite, princesa pela manhã. Letícia Vitória da Silva Miguel, nome de princesa, irmãos. A princesa Letícia Vitória. Pedi a Letícia para que possa estar trazendo os seus pais, né? Felipe, Alexandra, trazer as titias, vovós que estão presentes. A família, pode vir todo mundo aqui na frente, em nome de Jesus. Vamos estar agradecendo a Deus juntos por esse momento tão especial, irmãos. Se quiserem ficar aqui embaixo, fica à vontade. Se quiserem vir aqui em cima, melhor ainda. Pode vir. Amém. Fazer um pouquinho uma aglomeração santa aqui, né? Mas todos estão de máscara, irmãos. A gente tem respeitado todo este momento, né, que nós estamos enfrentando. A igreja tem respeitado, até pela saúde dos irmãos, o bem-estar dos irmãos. Eu sei que tem pessoas com uma foto ali tentando tirar. Pode alguém se posicionar, tirar uma foto aqui do centro, aqui, para ficar uma foto bem bonita, né? Para a família guardar. Pedir para que venha mais para cá um pouquinho, né? Vem, precisa sair de trás da cruz aí. Isso. Isso, vem cá, todo mundo. Amém. Letícia significa, irmãos, mulher alegre. Vitória significa vencedora. Aí nós estamos diante de uma menina vencedora, que também é alegre, e mais do que alegre, a palavra Letícia diz que é aquela que transmite felicidade. Então a chegada da Letícia, eu tenho certeza que uma chegada surpresa, né? Aos planos dos homens, não estava nos planos dos homens, mas estava nos planos de Deus. E Deus traz a Letícia para a gente, traz a Letícia para a família, irmãos. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus que está no livro de Juízes, no capítulo Juízes capítulo 13, versículo 8. Apenas esse texto. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine como devemos criar a criança que há de nascer. Esse texto aqui fala sobre Manoá. Manoá é o pai de Sansão. Eles queriam ter um filho, eles tinham um sonho de ter um filho. Um anjo do Senhor se apresenta e fala: vocês terão um filho. Mas um tempo depois, Manoá faz essa oração: eu não sei como criar o meu filho. Os pais aqui, os pastores, nós sabemos como criar nossos filhos? Tem hora que vem desafios, irmãos, que a gente fica pensando: como que eu vou fazer isso? Manoá fez essa oração e fala: Senhor, aquele anjo que veio aqui e falou que eu seria pai, mande ele vir me ensinar como eu tenho que criar a criança que há de nascer. E essa oração eu quero compartilhar com vocês, Felipe, Alexandra. Nós precisamos todos os dias fazer essa oração: Senhor, me ensine como criar o meu filho, me ensine como conduzir o meu filho, a minha filha, na tua presença. A apresentação de criança, irmãos, ela reflete algumas coisas importantes. Primeiro, que reflete é que nós dependemos de um Deus que é um Deus criador, é um Deus sustentador,
E o estar aqui é dizer: Senhor, nós confiamos em Ti. Como eu já disse para vocês, né? Felipe, no dia que eu estive lá visitando a Letícia, não estava presente, estava trabalhando. Mas ali nós oramos agradecendo a Deus, dizendo que nós, nesse momento que estaríamos aqui, nós estaríamos consagrando a Letícia, irmãos. Porque a Alexandra é do Senhor. O ventre dela já é consagrado ao Senhor. Todo o corpo dela é do Senhor. Então a Letícia, ela já nasceu consagrada ao Senhor. Mas nós estamos apresentando ela, irmãos. Apresentando ela diante de quem? Diante de vocês, diante da igreja, da congregação. Porque a congregação tem um papel muito importante. Qual é o papel da congregação? É orar pelos pais. A igreja ora pelos pais, pedindo sabedoria, para que Deus dê sabedoria, pedindo para que Deus sustente. Esse é o papel da igreja. Quando Jesus foi ao templo, e ali tinha um casal que tinha recebido a promessa de que iriam segurar Jesus no colo. Ana e Simeão, quando Jesus entra, eles pegam e falam assim: agora nós podemos partir, porque nós pegamos o Salvador em nossos braços. Nós, como doutrina, nós não batizamos crianças. Nós entendemos que a criança inocente, até chegar à idade da razão, ela é do Senhor. Até chegar o dia que ela vai ter que tomar a escolha da vida dela. E aí nesse dia, ela vai escolher se quer continuar seguindo ao Senhor ou não. Então por isso nós não batizamos crianças, porque ela não entende o significado do batismo. Mas chegará o dia em que ela fará uma escolha ao lado do Senhor Jesus. E aí nesse dia, ela será batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todo entendimento. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel dos pais. Ensinar, guiar, instruir, mostrar aquilo que Deus já preparou para a vida da Letícia. E aí, Felipe, eu faço uma pergunta a você, como pai, como aquele que Deus colocou como cabeça dessa família, você como servo do Senhor, você diante da congregação, diante da igreja, diante da sua família, você se compromete em ensinar os caminhos do Senhor para a Letícia? Amém? Alexandra, você como companheira, como ajudadora, como mulher submissa, você se compromete em estar junto nessa missão de criar a Letícia nos caminhos do Senhor? Esse é o papel da família, irmãos. Por que perguntar primeiro ao homem? Porque lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, quem pegou o fruto foi Eva. Mas Deus não foi até Eva, foi até Adão, porque o Adão é o responsável pela casa, é o responsável pela família. E ele perguntou: Adão, por que você pecou, Adão? Por que você fez isso? É certo que Adão deu as suas desculpas, né? A mulher que tu me deste, ela pegou o fruto, comeu e também me deu e eu comi. Mas os dois são responsáveis pelos filhos. Mas o dia que pedir conta, Felipe, o Senhor não vai pedir da Alexandra, vai pedir de você. Dei para criar o presente que eu te dei, aquele que você chegou diante da igreja, diante da tua família e declarou que iria cuidar. O que você fez? E aí você terá que chegar: Senhor, eu dei o meu melhor, eu fiz o melhor que eu pude. Aqui está minha filha. Enquanto eu pude conduzir, eu conduzi, até o dia que ela tomou as decisões dela. Então enquanto ela puder, enquanto você puder, forme nela, na Letícia, o caráter do Senhor Jesus. Ensine o caminho do Senhor. Mas quando começar a ensinar? Agora. Agora é o momento. Não é amanhã, não é depois, é agora. Quando que vocês vão colocar a Letícia no carrinho e vão colocar a mãozinha sobre a cabeça dela e começar a clamar por ela? Era ontem. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho que falar isso. Quando uma criança nasce, quando nossos filhos nascem, o diabo ele já investe contra aquela criança. Ele tenta fazer de tudo para que uma criança já venha se perder, ou até mesmo roubar a vida dessa criança, irmãos. Formar nessa criança. E aí nossos papéis como pais é fazer diferente, é começar a formar, é orar, abençoar, ler versículos bíblicos, cantar, dizer quem é Jesus na vida dela. E aí vai crescer não amando instituição, igreja, quatro paredes, mas crescer amando o Senhor de todo o coração.
Esse é o nosso desejo, que a Letícia cresça conhecendo o Senhor Jesus de todo o coração e caminhando na presença do Pai. Amém, igreja? Vamos colocar em pé, querido? Vamos orar? Amém, mas ainda não acabou, irmãos. Nós temos entendido que nós precisamos de pais e mães de oração. Pessoas que intercedam por nós, pessoas que clamem por nós. E aí que na igreja nós instituímos isso, o pai, mãe de oração. E aí eu perguntei a Felipe, Alessandro, para que eles escolhessem alguém que fosse a intercessora durante o decorrer da vida da Letícia Vitória. E aí esse certificado de apresentação, essa pessoa escolhida por eles, a partir do momento em que colocar, seja no quarto ou na sala, ela vai estar instituindo, a partir de hoje, eu vou estar clamando pela Letícia, eu vou estar suplicando pela Letícia. É uma responsabilidade todos os dias, enquanto o Senhor conceder vida, orar pela vida da Letícia Vitória. E aí eles escolheram a Marcélia. Olha o olhar de surpresa, né? Eu gosto desse olhar quando a pessoa faz assim, aquela surpresa. Vem cá, Marcélia, receba aqui esse certificado de apresentação de criança. Com esse certificado você vai marcar um horário específico. Eu sei que vocês já estão bem pertinho ali um do outro, mas aquele dia vai ser um dia especial. Vai ser um dia diferenciado. Vai ser o dia que você vai instituir, olha, eu estou aqui como... não como uma avó simplesmente, mas como uma mãe de oração. Amém? E vocês como família, qual o papel de vocês? É ajudá-los em oração. Compreender as lutas, mas estar lado a lado. Eu louvo a Deus porque nesse momento de apresentação vocês estão aqui como família. Já demonstra esse carinho, já demonstra esse afeto. E isso vai ser muito importante para a vida da Letícia Vitória. Ela for crescendo e ver assim, irmãos, família próximo. Ver a família crescendo ao redor dela, receber carinho, receber afeto, saber como ela é amada pelas tias. Eu não conheço todo mundo aqui. Vamos quebrar o protocolo e fazer uma apresentação rápida aqui, né? De lá para cá. Júlia, irmã, né? Prima. Bisavó, olha que coisa linda, irmãos. Mamãe, ela se apresentou para mim e falou assim: vó, né? Isso. Irmã da Alessandra. E tia da... Pode falar também ou não? Primo, tá assim. Você quem é? Qual é o teu nome mesmo?
Tá aqui esse pessoal abençoado. A parte de cá a gente já conhece todo mundo, né, irmãos? Mas Deus abençoe vocês. Que alegria tê-los aqui nesta manhã, de gratidão a Deus pela vida da Letícia. Que Deus abençoe vocês como família, né? Mãe, vó, prima, sobrinha, tios, né? Que vocês honrem o nome do Senhor e ajudem na criação da Letícia. Deus abençoe vocês e obrigado pela honra que eu tenho e privilégio nesse momento estar com vocês, com a Letícia. Deus abençoe vocês. Aleluia. Amém. Você pode sentar, querido. Eu me emociono, irmão, todas as vezes que eu pego uma criança no colo. É bênção, eu vejo milagre, irmãos. É milagre. Quando a gente lê o Salmo 139, vê a formação, e quem é pai sabe do que eu estou falando aqui. Um pai que ora pelo seu filho, um pai que já viu um filho num leito de hospital, um pai que já viu um filho passar por uma luta de saúde, sabe do que eu estou dizendo, irmãos. Aí você vê uma criança e fala assim: Deus, obrigado por esse milagre. É milagre do Senhor. Querido, eu quero compartilhar contigo, com a igreja nesta manhã, um desafio. Eu creio que é um dos maiores desafios que nós temos. O desafio de seguir a Cristo. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 35. Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 35. Amém? João 6, verso 35 ao 37, depois leremos 66 ao 68. Verso 35 ao 37. Então Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como vos disse, vós me viste e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois eu desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora o verso de número 66. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não estavam andando mais com Jesus. Então ele perguntou aos 12: Não quereis vós também retirar-vos? Então Simão Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. O desafio de seguir a Jesus, irmãos. Vida cristã não é uma filosofia. Vida cristã não é você viajar. A gente tem um termo popular que fala assim: viajar na maionese, onde as pessoas só apresentam coisas boas. Parece que está vendendo um produto barato. Infelizmente as pessoas, quando é oferecido através de uma pregação, parece que é um oferecimento de um Cristo em que Ele vai fazer tudo por você, em que o foco é você, e esquece da vontade soberana de Deus, daquilo que Ele é, e fica focado apenas no homem. Infelizmente, porque as coisas estão sendo focadas somente no homem, a gente esquece da profundidade que é do seguir a Cristo, irmãos. E eu quero compartilhar com os irmãos hoje, através da palavra do Senhor, eu quero fazer um paralelo, através da saída do povo de Israel, do Egito, até chegar a Canaã, com a nossa caminhada de vida cristã.
É importante pensarmos, irmãos, sobre a nossa caminhada. É importante pensarmos sobre a nossa vida como servos do Senhor, como cristãos. E eu começo dizendo uma pergunta para você, fazendo uma pergunta para você. Até onde você está disposto a seguir a Jesus? Até onde você está disposta a seguir a Jesus? Olha para o teu irmão, fala assim para ele: irmão, até quando? Você está disposto a seguir Jesus? É uma pergunta simples. Você está disposto a seguir Jesus? No início da caminhada, irmãos, quando nós olhamos para o povo de Israel, e eu quero já chegar no Egito, quando o povo está escravo, os irmãos, só relembrar um pouquinho a história, para entender um pouco essa escravidão. José, ele é vendido pelos seus irmãos, e ele chega até o Egito. Primeiro ele vai para a casa de Potifar, ele é enganado, ele é traído pela mulher de Potifar com mentiras, ele é lançado na prisão. Na prisão ele revela sonhos, e depois de sonhos revelados, ele continua mais tempo ali, porque aquele copeiro ao qual ele havia revelado o sonho, não fala para Faraó como ele havia pedido. Mas chega um tempo em que Faraó tem um sonho, e esse sonho, aquele copeiro lembra que lá na prisão tinha um homem, e esse homem revelou o sonho. Então chama José, e José se apresenta diante de Faraó e revela o sonho de Faraó. Fala sobre aqueles 7 anos de fome, sobre 7 anos de fartura. E Faraó coloca como segundo homem no reinado, apenas abaixo de Faraó, lá está José. José consegue governar, consegue administrar o Egito. A família dele está distante, e começam a passar fome, até que o pai fala assim: vocês têm que buscar comida, vocês têm que ir no Egito. E eles vão ao Egito. Lá José se dá por conhecer aos seus irmãos. E Faraó fala para José para que ele traga toda a sua família para o Egito. E a família de José vem para o Egito e fica nas melhores terras do Egito. Só que José morre. E o povo de Israel continua crescendo, o povo hebreu continua crescendo. O faraó da época de José também, ele morre. E o faraó que toma o reinado agora, toma frente, já não lembra mais das promessas, já não se lembra mais daquilo que foi dito para José. E ele fala: olha, essa população está tão grande que nós temos que dar um jeito. Eles vão nos dominar. Eles vão nos dominar. A princípio, eles começam a matar os homens, mas eles veem que aquilo também não deu jeito, e eles escravizam. E o povo hebreu agora está como escravo. E é justamente daí para frente que eu quero caminhar com você, queridos. É daqui para frente, quando o povo está escravo, porque muitos de nós éramos assim, éramos escravos, éramos presos. Fala assim: pastor, mas eu nunca fui preso a vício nenhum, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca me relacionei de forma errada. Mas nós éramos presos em nossos pecados. Você não precisa ter praticado nada fora dos padrões que a sociedade coloca para dizer que você errou, porque nós trazemos a herança adâmica em nós, a herança do pecado em nós. E é esse pecado que nos separa de Deus, como diz a palavra em Isaías capítulo 53. Esse pecado que nos distanciou de Deus é o mesmo pecado que estava no meio daquele povo que estava distanciando do Senhor. Mas o Senhor levanta um homem chamado Moisés e fala assim: tu levarás o meu povo, sairá dessa terra e levarás até a Canaã, a terra prometida. Hoje nós temos a mesma promessa, irmãos. Nós temos a mesma promessa. Nós estávamos presos em nossos pecados, e Deus falou: olha, se você confessar o seu pecado, eu sou fiel e justo para perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. Se você crer, você será salvo, tu e a tua casa. Se você crer, obras serão feitas na tua vida, obras maravilhosas, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Irmãos, são promessas maravilhosas que a palavra de Deus nos dá. Mas é necessário ter uma atitude, é necessário se mostrar de uma maneira diferente. E aí, é a palavra que eu quero agora introduzir, dizendo para nós estamos nessa caminhada, irmãos. Mesmo que você não queira, eu quero dizer, você está nessa caminhada. Pastor, mas eu não quero. Você está, querido.
você está numa caminhada, seja ela cristã ou não. Eu quero muito que você esteja nessa caminhada cristã, porque é sobre ela que eu quero compartilhar. O início da nossa caminhada cristã vem com a conversão, irmãos. É aquele momento que nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor. É aquele momento que eu olho para dentro de mim e falo assim: eu preciso desse Deus na minha vida. E eu começo a caminhar, eu começo a ler a Bíblia, eu começo a entender, eu começo a cantar, eu começo a me alegrar. É o primeiro amor, irmãos. E eu digo, você tem que buscar esse primeiro amor todos os dias. Muitos cristãos perderam o primeiro amor, sabe por quê? Porque esqueceram de buscar diariamente, irmãos. Aquela sede da palavra de Deus precisa ter no teu coração todos os dias quando você acorda. A alegria da conversão, a alegria de cantar. As pessoas estão criticando, mas você não está nem aí, porque o que você quer é o Senhor. Você entendeu quem Ele é na sua vida, isso te traz alegria, isso te dá prazer, queridos. O povo de Israel estava assim, eles estavam felizes, porque depois daquelas 10 pragas do Egito, agora o faraó fala assim: vocês podem sair, vocês podem ir para o deserto cultuar. Ele se levanta, irmãos, e o livro vai dizer, o livro de Êxodo capítulo 12, verso 35, que de uma maneira voluntariosa, os egípcios começam a dar ouro, começam a dar pratas, eles começam a dar roupas para o povo hebreu. Eles saem dali do Egito com dinheiro, com pó, com roupa, com pedras preciosas. Eles estão alegres, eles estão em festa. Assim acontece na nossa caminhada cristã, quando nós nos convertemos. Alegria, festa na alma. Essa festa não pode parar, querido. Você que começou a sua caminhada agora cristã, deixa essa chama acesa todos os dias. Você que essa chama pode ter se apagado um pouquinho, volte ao primeiro amor, querido. É a tua caminhada, é a tua vida. As bênçãos, ela vêm de uma maneira sobrenatural nesse primeiro início de caminhada, irmãos. A gente consegue enxergar bênçãos e ver coisas maravilhosas acontecendo. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que fumava não fuma mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que idolatrava não idolatra mais. Coisas vão acontecendo, transformações vão acontecendo, irmãos. É a bênção chegando, é a primeira caminhada, é o primeiro amor. Miriam, irmã de Arão, irmão de Moisés, o texto vai dizer que Miriam, quando ela começa a sair, irmãos, sai do Egito, ela dança, leva outras mulheres a dançar, ela pega o tamborim, ela dança e ela canta. Grava essa frase comigo: Miriam, ela dança e canta. Fala comigo: dança e canta. Assim estava Miriam. Primeiro amor, irmãos. Liberdade, dançando, cantando, se alegrando. Nossa caminhada precisa ser assim, cheia de danças, cheia de alegrias, cheia de regozijo. Seguir a Cristo no momento de bênção, irmãos, é muito fácil. Seguir a Cristo quando tudo está bem é muito fácil. Não é novidade que eu vou dizer para você, pelo menos para alguns. Mas seguir a Cristo é desafio, e nem sempre será momento fácil. Se eu te apresentar um cristianismo de facilidade, vender um produto errado para você, querido. Cristianismo não é facilidade, muito pelo contrário, a porta ela é estreita. Tem que ser corajoso, tem que lutar para entrar no reino de Deus, irmãos. Essa facilidade que tem se apresentado para ser cristão ou para ser crente. Uma mulher quer comprar um apartamento e ela se diz cristã, e aí ela vai, posa numa revista nua, porque ela quer comprar um apartamento. Ela diz: Deus está me abençoando. Onde está Deus nisso, nessa história? O homem recebe um dinheiro do tráfico e está dizendo: Deus está me abençoando. Onde está Deus nessa história? Não coloque Deus onde Deus não está, irmãos. Eu gosto muito de uma história que eu ouvi de um pastor amigo. A mãe dele mora no Espírito Santo. Ele com uma dificuldade de visitar a mãe dele, mas ele recebe a notícia dos seus irmãos: olha, mamãe está muito mal e ela quer te ver. Ele junta com a esposa, ele não pode levar a esposa nem os filhos para ver a avó nesse momento em que os irmãos estavam dizendo que era um dos últimos momentos da vida dela. Ele faz a contagem de dinheiro em casa
e ele só tem dinheiro de ida, irmãos. Ele só tem dinheiro de ida. E ele entra no ônibus, ele paga a passagem ao motorista, aquele motorista dá um dinheiro para ele, ele coloca no bolso, e ele entra, e ele fica sentado naquele momento de viagem, ele fica pensando como vai encontrar a mãe, até que ele bate no bolso, ele pega o dinheiro, e ele vê que o dinheiro que o motorista deu, ele deu um dinheiro de ida da passagem, mas o motorista devolve para ele um dinheiro muito maior, dava para ele ir e voltar. E agora, da metade da viagem até chegar no Espírito Santo, ele entra em crise. E ele começa a pensar, será que é Deus que fez com que esse homem me desse dinheiro, porque eu não tenho como voltar? E ele foi pensando, Deus deve ter dado esse dinheiro, tocou no coração desse motorista. E ele foi pensando, até que chegou no ponto final e ele desceu. Quando ele desceu, ele olhou para o motorista e ele voltou e falou assim, motorista, o senhor me deu um dinheiro a mais. E aquele motorista deu um sorriso para ele e falou assim, eu não te dei dinheiro a mais. Eu estava te provando. Porque ontem eu estava na tua igreja, pastor, e o Senhor falou sobre fidelidade. Eu queria ver se o Senhor realmente era fiel. Deus não muda os teus princípios para agradar você, querido. Deus é Deus, os princípios não serão mudados. Eu tenho que, na minha caminhada, me posicionar. Eu quero seguir a Jesus. E aí a segunda na caminhada que acontece é o deserto, irmãos. O povo sai do Egito com festa, com dança, com alegria, mas eles têm que passar pelo deserto. O deserto ele se apresenta como lugar de provação. O deserto se apresenta como lugar de renúncia. O deserto se apresenta como um lugar difícil. E na caminhada cristã, se você quer ter uma vida cristã autêntica, você vai passar pelo deserto, mas deserto não é lugar de você ficar. Você vai passar, irmãos. Você vai passar. Miriam, quando estava no deserto, irmãos, lembra de Miriam? Miriam primeiro ela fez o quê? Ela dançou mas agora Miriam está no deserto. E aí no livro de Números capítulo 12, versículo 8, Miriam começa a murmurar, Miriam começa a reclamar. Moisés ele se casa, ele toma uma mulher como esposa, e Miriam junta-se com Arão e começa a reclamar até do líder. Falei, como pode? Moisés se casar dessa maneira, ele não deveria ter se casado, ele não poderia ter feito isso. O Senhor se apresenta, irmãos, e fala para Moisés, pega os teus 2 irmãos e entre na tenda, porque eu vou me manifestar. Uma nuvem desce naquela tenda, irmãos. Está lá Moisés, está Arão e está Miriam. E a palavra do Senhor para Arão e para Miriam foi a seguinte: com Moisés eu falo face a face. Com Moisés eu tenho intimidade com ele. Moisés, ele já viu a minha glória. Moisés, ele sabe quem sou eu. Agora, quem são vocês para criticar Moisés? No deserto, irmãos, você não pode esquecer quem Deus é. Você não pode esquecer as pessoas que te abençoaram. Você não pode esquecer as pessoas que oraram por você. Você não pode esquecer da tua família. Não pode esquecer dos seus líderes espirituais, pastores, diáconos, seja quem for, aquelas pessoas que Deus colocou na sua vida. Você não pode esquecer, irmãos. Tem pessoas que no momento de dificuldade esquecem o bem que você fez para ela, porque está no deserto. Miriam esqueceu tudo isso. No deserto, o seu motivo para seguir Jesus está sendo testado, querido. É nesse momento que você está sendo testado, ali no deserto. Ou você quer o pão terreno, ou você quer o pão celestial. Você vai murmurar pelas coisas pequenas, ou você vai querer mais, e mais de Deus. Faço uma segunda pergunta para você. Você seguiria Jesus se você soubesse que não teria mais bênção nenhuma na tua vida? Você seguiria Jesus se a partir de hoje foi dada uma palavra para você, a partir de hoje você só terá dificuldade na tua vida, não terá mais bálsamo, não terá mais alegria, agora é só luta? Você continuaria servindo a Jesus? Essa pergunta eu me fiz ontem, irmãos. Ontem à noite essa pergunta eu me fiz, porque tem uma amiga, ela pregou aqui na nossa igreja,
No outubro do ano retrasado, se eu não me engano, a Rejane, ela tinha passado por um momento de câncer, ela tinha feito a cirurgia, e ela estava falando sobre a experiência da cirurgia, como Deus estava sustentando. E na quinta-feira agora ela foi internada novamente. O médico, a foto do médico ao lado dela, ela declarando que está com metástase, o câncer se espalhou. Mas aquela menina firme no Senhor, irmãos. Firme no Senhor. As pessoas têm tido contato com a Rejane, falam assim, eu não sei de onde ela tira força, mas ela consegue nos consolar. É você receber a palavra que não tem mais bênção para você, querido. É você receber uma palavra assim, você quer me seguir, mas agora você só vai ter luta. Você está disposto a seguir Jesus se não tiver mais bênção alguma na sua vida? Você lembra do jovem rico que se apresentou diante de Jesus? O jovem rico se apresenta diante de Jesus. E é interessante que nos 3 evangelhos é apresentado, Mateus, Marcos e Lucas apresentam essa história desse jovem que é chamado de jovem rico. Ele chega diante de Jesus e fala, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Porque tu me chamas bom, só há um que é bom, é o Deus dos céus. Você conhece os mandamentos? Pergunta Jesus. Sim, Senhor, eu conheço todos os mandamentos desde a minha meninice. Eu conheço todos. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, prolonga o seu dia na terra como promessa. Eu conheço todos, Senhor. Conheço todos. Jesus olha para ele e fala o seguinte, então vai, vende tudo que tens, dê para os pobres, depois você vem e você me siga. Aquele jovem não fala mais nada. O texto diz que ele abaixa sua fronte, sua cabeça, e ele sai triste. O que você tem de precioso? Se Deus te pedir, fala assim, eu quero que você dê isso, e viva somente para mim, você está disposto? Vida cristã, irmãos, é isso. Parece ser um absurdo quando a gente lê a história de Jó, e alguns um tempo atrás estavam querendo colocar o livro de Jó como livro romântico, apenas um livro romântico, um livro de poesia, mas não é, é real, irmãos. Jó passou por tudo aquilo ali mesmo, ele existiu, há comprovações bíblicas, há comprovações históricas sobre a vida de Jó. É o Senhor quem declara primeiramente, está vendo meu servo Jó, homem íntegro, fiel. Aí o diabo fala assim, é fácil ele te servir, é fácil dizer que ele é íntegro, que ele é fiel, ele tem tudo, ele tem uma família bonita, ele tem gados, ele tem propriedades. Deixa eu tocar, deixa eu tirar, para ver se ele vai continuar te servindo. Se Deus tirar algumas coisas de você, querido, qual vai ser a tua percepção? Qual vai ser a tua percepção? Eu creio que todos nós temos lutas diárias, irmãos. Eu tenho as minhas e você tem as tuas. Eu creio em milagre de Deus. Eu creio no milagre que Deus pode realizar, irmãos. Então eu oro todos os dias por um milagre na minha vida e pela vida de pessoas. Seja na área física, na área espiritual, mas eu oro. Mas a minha luta é, e se Deus não me curar? E se Deus não fizer aquilo que eu quero? Eu vou continuar adorando? Eu vou continuar servindo? Eu vou continuar proclamando? Ou vou entrar para dentro de um quarto, eu vou me entregar e dizer, não, o Senhor não fez a minha vontade, o Senhor não fez o meu desejo, eu queria ser curado. E quem disse que Deus tem que me curar, irmãos? O que Ele quer é que eu adore, o que Ele quer é que você o sirva, que você se entregue de todo o teu coração. Agora uma coisa eu sei, irmãos, e é a terceira parte que eu quero dizer, irmãos. Primeiro, a saída, conversão, alegria, festa, júbilo. A segunda é deserto, sequidão, provação, luta, batalha. Vem a terceira, as nossas perspectivas às vezes estão erradas. As nossas expectativas às vezes são ilusórias. Como nós somos ingratos, como nós somos tão pequenos, irmãos. Pequenos.
Às vezes nós esperamos só coisas para nós mesmos. Mateus capítulo 13, no versículo 20 a 21, vocês conhecem o texto bíblico sobre aquelas sementes que são lançadas, a parábola das sementes. E no capítulo 13 tem uma semente só que eu quero dar uma ênfase nesse momento, que fala sobre aquela semente que cai entre pedras. A semente que caiu entre pedras, ela cresceu até um pouquinho, mas depois ela não continuou a crescer. Por quê? Ofensas, palavras contrárias, tribulações que vieram. E aí a pessoa diz: eu não tenho como viver isso, eu não quero viver isso não é igreja, isso não é o que eu pensava sobre igreja. E aí desanima, desiste, irmãos. O objetivo do ser humano hoje, infelizmente, está voltado somente para o seu bem-estar. Bem-estar, irmãos. Grava essa palavra. Bem-estar. Você pode ser muito bem tratado numa loja onde você vai, porque estão te vendendo uma mercadoria, estão te vendendo algo, então eles têm que te tratar muito bem. Não seria o contrário na igreja também deveria ser assim, não porque vendemos uma mercadoria, mas porque somos irmãos em Cristo Jesus. Devemos tratar os outros muito bem, amar com toda a intensidade. Como diz a palavra, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Essência, irmãos. Isso deveria aflorar em nós, mas nem sempre é assim. E por não ser assim, infelizmente nós ficamos focados naquilo que é passageiro, coisas que vão passar, irmãos. Dá uma olhadinha para a pessoa que está ao seu lado. Não precisa mirar muito ela, mas dá uma olhadinha rapidinho só para ela aí. Ela não é a mesma que foi ontem. Amanhã ela será um pouquinho mais diferente. Pela graça de Deus, todos nós que estamos aqui, nós estamos bem melhores que nós fomos há uns 10 anos atrás. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Somos mais bonitos do que nós éramos, mais fortinhos do que nós éramos. Pega aquelas fotos passadas lá, você vê só. Tem foto nossa que só Jesus na causa. Mas Deus é bondoso demais, irmãos. Somos os lindos do Senhor Jesus. Mas as coisas mudam. Mesmo você vai olhar para você e falar assim: eu sou lindo do Senhor Jesus por dentro, por fora eu estou meio deteriorado. Aí você vai ver coisas, você que tinha cabelo já não tem tanto cabelo assim. Você perdia peso facilmente, você já não perde tão facilmente. A tua visão já não é mais a mesma. Você precisa colocar um óculos para perto, e quando é para longe você enxerga, mas para perto não dá. E você entra nessa crise, bota e... Tudo passageiro, irmãos. A palavra vai dizer no livro de Mateus: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Focalize, irmãos, no que é eterno, queridos. Nós temos que focar naquilo que é eterno, amados. A caminhada cristã, ela tem um início, pode ser de festa, pode ser de alegria, de júbilo, vai ter um momento de deserto, momento de provação, mas você não pode ficar pensando só nas coisas ruins que estão acontecendo. Foque no eterno, irmãos. Foque lá na frente. Coisas boas vão acontecer, coisas maravilhosas vão acontecer. A tua doença que você tem hoje, que os médicos dizem que é incurável, no céu você não terá mais, querido. Sabe o que é isso, amado? Você viver a eternidade na presença do Senhor, sem sofrer, sem choro, sem dor alguma. A palavra vai dizer: as primeiras coisas são passadas. Isso sim, o evangelho verdadeiro não é um oferecimento barato no evangelho, não, queridos, mas é promessa do Senhor. A maior experiência, irmãos, lembra aquele cego de Jericó? Jesus está vindo numa caravana e aquele povo está se apertando, e o cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algumas pessoas mandam ele calar a boca, ceguinho, fica quieto, não incomode o mestre. Mas ele grita mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, Jesus manda chamá-lo. Ele tira, irmãos, aquela capa de mendigo, aquela capa suja, aquelas coisas que está ali, ele joga para trás.
ele vai até Jesus. Jesus faz uma pergunta para ele: o que você quer? Eu quero ver, Senhor. Para mim, sabe qual foi uma experiência? A maior experiência, irmãos. Bartimeu, a maior experiência não foi ele ser curado da sua visão, irmãos. A maior experiência do Bartimeu foi encontrar Jesus, amados. Essa foi a maior experiência dele. Existem na nossa caminhada cristã os alvos e os obstáculos, irmãos. Nós precisamos estar cientes disso. Tudo que a gente for fazer vai ter os alvos e vai ter os obstáculos. O nosso alvo como igreja de Cristo é chegar como noiva perfeita, imaculada, sem ruga, sem mácula, sem mancha, se apresentar perfeita diante do noivo Jesus. Esse é o nosso alvo como igreja. Mas nós temos os nossos obstáculos. Jesus, ele vai para o céu. O caminho que nós temos que fazer como cristãos é seguir o Mestre. Então nós temos que seguir para o céu. Mas Jesus, antes de estar com o Pai, ele teve que passar pela cruz. Então, se nós queremos ser cristãos autênticos, nós também teremos que passar pela... Só que a gente pula essa parte. Nós não queremos cruz. Nós queremos coisas boas. E aí está o problema. Quando a gente fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, no mundo você terá que carregar a sua cruz. Nega-se a si mesmo. Toma a sua cruz e depois... siga-me. Esse é o evangelho autêntico, irmãos. Nós queremos reinar com Cristo, mas não queremos beber o cálice que ele bebeu. O livro de Mateus, capítulo 10, do verso 35 a 40, é descrito ali sobre o cálice. É descrito sobre as escolhas. Pai, se possível, passe de mim este, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O que é esse cálice, irmãos? É o cálice do sofrimento, é o cálice da dor. Você acha que Jesus queria? Não, ele fala para o Pai: Pai, eu não quero, mas não seja feita a minha vontade, seja a tua. O que nós precisamos aprender, irmãos, como cristãos, é que nós fizemos uma escolha. Se a minha escolha é seguir a Jesus, eu tenho que saber que eu irei passar pelo vale da sombra da morte. Eu irei sofrer tentados, irei sofrer lutas. Não é isso que Davi vai dizer, o salmista vai dizer, Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Eu sei em quem eu tenho crido, aleluias. Eu sei quem é o meu Senhor. Eu vou continuar a caminhar. Os discípulos enfrentaram morte, irmãos, morte física. A gente começa a ler as histórias dos discípulos, aqueles homens que caminharam com Jesus 3 anos. Depois que Jesus é crucificado, Jesus ressuscita, Jesus vai para os céus. Esses homens são incumbidos de falar a palavra, de mostrar as verdades. Com exceção de João, todos os outros têm mortes, irmãos, trágicas, por falar a verdade, por viver a essência do Evangelho. Pedro, falamos esses dias aqui atrás, crucificado de cabeça para baixo, não queria morrer igual Jesus foi, não queria morrer igual o seu mestre morreu. Paulo, ele é preso em Roma, no período de Nero, ele é decapitado depois de ficar preso em uma casa. Essa foi a morte de Paulo. Mateus, morto à espada. A gente pega Tiago no Mateus. Tiago é interessante que é um dos únicos discípulos que a Bíblia vai falar como foi a morte dele. No livro de Atos vai descrever, capítulo 12, verso 2, que Tiago ele foi decapitado. Bartolomeu, pegaram Bartolomeu, amarraram ele, esfolaram ele. Ele ainda vivo, depois é colocado numa cruz. Tomé, aquele que havia duvidado do Senhor Jesus, depois ele não tinha dúvida mais nenhuma. E ele caminha com intensidade na presença do Senhor, a caminhada dele, uma caminhada de fé, até o dia que alguém pega uma lança e atravessa Tomé com uma lança.
Esses homens morreram, irmãos. Todos eles morreram, mas não desistiram da caminhada cristã. Morreram com Cristo. Lembra de Miriam? Miriam, que na sua caminhada do Egito, ela saiu cantando, tocando tamborim. No deserto ela reclamou. E ela não entra na terra de Canaã. Ela não entra. Mateus capítulo 12, para terminar, irmãos, verso 29. Aqui é descrito as nossas recompensas. Deus nos dá a recompensa mesmo sem merecermos. Precisamos, mas não merecemos. Olha o que diz o capítulo 12, no versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Fala sobre a batalha, querido. Valente. Para você ser vencedor, irmãos, tem que ser um valente. Para roubarem a casa de alguém, tem que prender primeiro aquele que está lá. Senão não vai conseguir. Parafraseando esse texto, o Senhor falou para mim, você tem que lutar. Tem que lutar, querido. Último texto, Apocalipse 21. Preciso deixar esse texto com os irmãos. Abre lá, amados, para a gente terminar com esse texto. Apocalipse capítulo 21. Versículo 1 ao versículo 5. Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 5. Olha o que está preparado para mim e você. Olha a promessa aqui, irmãos. Então eu vi no céu uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com ele, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço nova todas as coisas. E disse-me ainda: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e elas são fiéis. Glória a Deus. Vida cristã, irmãos. Começamos a nossa caminhada. Alguns passaram pelo deserto, outros ainda estão no deserto, mas a nossa caminhada ainda não chegou ao final, irmãos. Precisamos permanecer firmes no Senhor. Da mesma forma que aqueles discípulos do texto que nós lemos estavam em crise, estavam querendo pão, estavam querendo bebida, estavam querendo comida. Jesus fala: chega de pão, eu sou o pão da vida. Se vocês querem, comem de mim. Como que pode esse homem dizendo que ele é o pão, que ele é carne, que nós vamos comer dele e que jamais teremos fome novamente? Jesus chega, fala: olha, se vocês não acreditam no que eu estou dizendo, vocês podem ir embora, vocês podem seguir o caminho de vocês, façam o que vocês quiserem da vida de vocês. E aqueles homens começam a sair e começam a ir embora, irmãos, até que fica somente os 12 discípulos. E aí Jesus pergunta: vocês também não querem ir embora? Vocês não querem também interromper a caminhada de vocês, a vida cristã de vocês? Vocês também não querem desistir? Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. É só o Senhor. É isso, irmãos. O problema é que muitos seguidores desistem, se desviam do caminho,
nós não somos daqueles que vamos desistir, irmãos. Nós somos aqueles que vamos permanecer firmes até o final da nossa caminhada. Cada um de nós aqui, nós vamos permanecer firmes até o final da nossa caminhada, irmãos. Nós nos convertemos, tivemos um encontro com Cristo, passamos pelo deserto, às vezes passamos de novo, e parece que o deserto é interminável, mas chegará o grande dia, a nova Jerusalém já está pronta, irmãos, ela descerá dos céus, e nós ouviremos do Senhor: eis que faço nova todas as coisas. Filho, possui por herança aquilo que foi preparado desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos viver intensamente vida cristã, irmãos. Vamos viver intensamente esse amor de Deus, essa graça de Deus. Querido, o que Deus tem feito por nós é algo maravilhoso. Se você às vezes não consegue enxergar determinadas coisas, peça para Deus: Deus, abre os meus olhos espirituais para que eu consiga ver as tuas maravilhas. Porque todos os dias, irmãos, Deus tem se manifestado de uma maneira maravilhosa, de uma maneira abençoadora, de uma maneira cuidadosa sobre nós. Você pode ser como Miriam, murmurar quando as coisas estão difíceis, se alegrar quando as coisas estão fáceis. Mas o que Deus quer é que nós sejamos constantes, que nós tenhamos o equilíbrio, irmãos, que nós venhamos a saber quem Ele é e o que Ele tem feito por nós. Devemos adorá-lo com inteireza de coração. Amém, amados? Você pode se colocar em pé em nome do Senhor Jesus? Nós vamos cantar uma música junto com o Ministério Jovem. Na verdade, nós vamos repetir a música que nós cantamos. Eu falei com a Alana, essa música é tão bonita que nós vamos repetir. Não vamos colocar uma música nova, vamos repeti-la. Mas antes de cantarmos, irmãos, eu gostaria de orar pela tua vida, pela minha vida, colocarmos diante do Senhor. Todos nós precisamos muito do Senhor, irmãos. Todos nós. Todos nós precisamos muito do Senhor. A frase da Rejane, dessa jovem que ainda está no hospital, e é uma frase que tem me marcado, porque é uma frase que tem acompanhado, mas ontem ela me fez relembrar essa frase. E ela diz o seguinte: pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos de Deus, querido, mas Deus se manifesta através de pessoas. Então Deus usa pessoas para te abençoar, para estar contigo, para te fortalecer, para te exortar quando precisa. Então esse momento, eu tenho dito, é momento ainda de isolamento para alguns, sim, mas tem pessoas próximas que podem estar contigo, querido. E se você está sentindo que você precisa dessas pessoas, fala assim: olha, eu preciso de você, venha até mim, quebre essa barreira, passa álcool no corpo todo, use máscara, mas eu quero estar contigo. Faça isso, querido. Vamos estar com pessoas. Pessoas precisam de Deus, mas na caminhada cristã, pessoas precisam de pessoas. Vamos orar? Pai, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, mas nós temos entendido e temos falado isso com o Teu povo, porque é assim, Tu és um Deus relacional, e nos ensina isso, a nos relacionar. Nós precisamos de pessoas, pessoas que nos abracem, pessoas que nos dê palavras de ânimo, pessoas que nos dê palavra de consolo, pessoas que estejam conosco. Deus, muito obrigado, porque nós Te seguimos não pelo que o Senhor faz, nós Te seguimos pelo que Tu és. Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus criador, sustentador de todas as coisas. As Tuas maravilhas nós temos visto, Pai.
E aqueles que não têm conseguido ver, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais para que vejam as maravilhas que tu tens feito, Pai, em nome de Jesus. Fortalece, Pai, eu te peço. Aqueles que nesse momento da caminhada cristã estão passando pelo deserto, Senhor. Dê ânimo, dê força, dê visão, Senhor. Visão de que o deserto vai passar, de que o deserto não é o fim, que estamos tendo sido tratados pelo Senhor nesse deserto, da mesma forma que Jesus foi tratado. Ele passou pelas tentações, passou pelas provações, mas o Senhor cuidou dele. Moisés estava no deserto, mas o Senhor cuidou. Aqueles 6 milhões de pessoas estavam no deserto, mas o Senhor cuidou de cada uma delas. Não deixou faltar pão, não deixou faltar água. Deus, nós cremos que nós iremos passar pelo deserto e o Senhor estará conosco em cada passo. Aqueles que já estão chegando na nova Canaã, na nova Jerusalém, Deus, nós te agradecemos por cada um deles, pelas lutas que estiveram, pelo exemplo que foram e têm sido, Deus. Clamamos pela vida da Rejane. Eu creio que o Senhor ainda tem planos na vida dela, porque cada hora, cada tempo que ela tem glorificado o teu nome, Pai. Ela tem falado do teu amor, tem falado do que tu és, do que o Senhor tem feito e do que o Senhor ainda irá fazer. Obrigado por aquele médico que tu colocaste do lado dela, aquele médico usado por ti para trazer paz e mostrar a alegria que vem do Senhor, Deus. Obrigado por esses exemplos vivos que são conosco. Obrigado por vidas que estão aqui, que são exemplos vivos da tua graça, do teu amor, de que o Senhor caminha conosco pelo deserto e que após o deserto o Senhor ainda continua caminhando conosco em cada passo que nós damos. Pai, obrigado por esse culto. Obrigado por cada vida aqui presente. Obrigado pela vida, ó Pai, da Letícia, essa vida preciosa, a primeira vez que está aqui conosco, que o crescimento dela em graça, em conhecimento do Senhor, venha arder a cada dia de conhecer mais a Ti, como o Senhor soberano, Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo como Consolador, aquele que fortifica, aquele que caminha lado a lado, aquele que habita em nós, Pai. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Nós louvamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, Te glorificamos por tudo que Tu és e por tudo que Tu fazes, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Os irmãos terão oportunidade de estar entregando seus dízimos, as suas ofertas também no altar do Senhor, querido. Creia, Deus está contigo. Ele é soberano sobre toda e qualquer situação. Eu não vou mais olhar atrás, o que passou não volta mais. Não temerei o que virá, minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo.
não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés, coloco aos teus pés, Senhor. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel, eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés, coloco aos teus pés, Senhor. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel, eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Exaltado seja o teu nome, Pai. Glorificado seja o teu nome, Altíssimo. Obrigado porque tu és fiel, Deus. Obrigado porque em ti não há mudança nem sombra de variação. Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus, nós confiamos em ti e nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas que foram depositadas em teu altar. Deus, dê sabedoria aos administradores da tua casa, para que da melhor forma possam, ó Pai, administrar o dinheiro que foi entregue no teu altar. Deus, obrigado pelas vidas que aqui estão, vidas santas, vidas santificadas pela tua palavra. Continue, ó Pai, fortalecendo na caminhada cristã. Nós oramos, nós te agradecemos mais uma vez pela vida de cada um aqui. E te pedimos, Pai, os abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o povo de Deus diz: Deus abençoe, querido, em nome de Jesus.